Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 41. O vira-lata caramelo. Os vira-lata caramelo se tornaram muito famosos durante o anúncio da nova nota de R$200 em todo o Brasil, devido à quantidade absurda de memes que a internet gerou com esse cachorrinho, justamente por ele ser o SRD mais popular do Brasil. Não se sabe ao certo a origem do termo vira-lata, mas por muitos anos ele foi um termo pejorativo. Imagina-se que chamamos os cães de rua assim, pois pelo fato de eles não terem um dono, eles precisarem de revirar latas de lixo à procura de comida. Hoje o nome já não é tão pejorativo quanto antigamente, mas ainda assim, vira-lata ainda carrega algum estigma. Mas o que é um vira-lata? Vira-lata é um cachorrinho que não tem uma raça definida. Inclusive, existe até uma nomenclatura específica para eles. São os SRD, que significa sem raça definida. São animaizinhos cujo pedigree não é encontrado facilmente. Na verdade, não dá para saber ao certo de quais raças eles vieram, o que significa dizer que não existem vira-latas de uma mesma raça. O que acontece é que eles têm características comuns por serem características dominantes em cãezinhos de rua, mas não por serem parentes. Dito isso, é preciso dizer que cãezinhos de rua com a cor caramelo são muito populares por todo o Brasil. É praticamente impossível não passar por um no caminho de casa. Eles estão por toda parte e costumam andar em bando, além de serem muito dóceis. No próximo bloco, vamos falar sobre uma parte triste da nossa história em relação aos vira-latas, e também vamos explicar os memes do vira-lata caramelo. Não saia daí, meu amigo. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. O problema dos cãezinhos de cor caramelo serem tão populares é que isso revela uma coisa sobre o país. Temos muito cachorro sem lar. E esse problema já foi enfrentado de uma forma muito cruel. Me refiro à carrocinha. No período de 1973 a 2008, o governo do estado de São Paulo determinou que cães e gatos de rua deveriam ser recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, e caso os donos não fossem em busca do animalzinho, deveriam ser sacrificados em uma câmara de gás ou por asfixia em uma câmara que retira aos poucos o oxigênio. Esse período foi um período traumático da história do país, e muito frequentemente o homem da carrocinha, como ficou conhecido o profissional do Centro de Controle de Zoonoses, era mal recebido pelos moradores das regiões por onde ele passava. Afinal, muita gente não concordava com a política de extermínio dessa população, mas a carrocinha permanece um trauma na memória de muitas pessoas. Bem, voltemos a falar do vira-lata caramelo. O bichinho ficou famoso logo após o anúncio de uma nova nota de dinheiro pelo Banco Central do Brasil. Os internautas logo decidiram que seria justo se um animalzinho tão popular e tão querido pelas pessoas estivesse estampado nas cédulas. O que infelizmente não aconteceu, mas rendeu belos memes por toda a rede. Pode-se dizer que o vira-lata caramelo são como os brasileiros, isto é, são cães cujas raças se misturaram indiscriminadamente desde a chegada dos portugueses por essas terras. São mais de 500 anos de mistura de raças. Talvez por isso esses cãezinhos sem raça definida sejam tão representativos da nossa cultura e da nossa gente. Pois apesar de viverem nas ruas e lidarem com condições difíceis, são muito simpáticos e dóceis. Pode-se dizer que os vira-lata caramelo são como os brasileiros. Isto é, são cães cujas raças se misturaram indiscriminadamente desde a chegada dos portugueses por essas terras. São mais de 500 anos de mistura de raças. Talvez por isso esses cãezinhos sem raça definida sejam tão representativos da nossa cultura e da nossa gente, pois apesar de viverem nas ruas e lidarem com condições difíceis, são muito simpáticos e dóceis. Pode-se dizer que são até hospitaleiros e receptivos.
Uma curiosidade é que há duas maneiras de designar um cão em português. Tanto pode-se chamá-lo de cachorro, quanto pode-se chamá-lo de cão. Mas a internet acabou popularizando o termo doguinho, que nada mais é do que o termo dog, que vem do inglês, adaptado com o diminutivo do português. E no seu país, ouvinte, há muitos doguinhos? Você tem um doguinho? Nós vamos ficando por aqui e esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje. Agradecemos a preferência e a fidelidade e esperamos você no próximo episódio. Até mais, ouvinte. Português Podcast, o Brasil via rádio.